Hoje eu tô aqui com o Lucas Criscolo. Hoje eu acertei o sobrenome dele. Eu já chamei ele de Criscoulo, Criósculo. Crioulo, mas na verdade o sobrenome da minha família é Criscuolo, então você acertou errado. Criscuolo? Então, Quando ela chegou da Itália, eles erraram na hora de transcrever. Meus primos já mudaram para Criscuolo, para cidadania, eu que não mudei ainda. é Criscuolo. Gostei. E esse cara, ele é um nerd, produtor de conteúdo, e foi ele que me estimulou a produzir conteúdo também. Eu sempre quis falar sobre... Eu acho que, mais que cinema, eu sempre quis falar sobre humanidade. Eu encontrei essa forma de falar através dos filmes. Mas esse cara aqui, ele é nerd mesmo, de que gosta de anime, de Dragon Ball Z. E é um grande amigo e é um prazer tê-lo hoje aqui no podcast. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. É a minha primeira experiência gravando um podcast de mesa. Eu sempre fui um pouquinho tímido antes de ser entrevistado. Na verdade, eu sou uma pessoa tímida. Eu acho que todo mundo que pega um celular para poder gravar sozinho no quarto tem um certo nível de timidez e quer se expressar mais gravando, falando com outras pessoas. E assim, obrigado. Eu tenho essa mesma percepção porque eu sempre quis falar o que eu falo na internet. Só que eu ficava tímido, né? E eu ficava com medo de ser muito chato, de ficar aprofundando muito as coisas. E aí eu encontrei esse caminho na internet. E aí vieram as pessoas que admiram isso, que gostam desse tipo de conteúdo. Então eu acho que acontece muito isso, né? As pessoas que às vezes elas não são tão compreendidas dentro do seu ciclo e que buscam a internet para achar pessoas que têm a ver, né? No meu caso, eu tenho excelentes amigos. Eu tenho muita sorte da amizade que eu tenho, todas as amizades que eu tenho. Mas muitas vezes eu vou conversar com o pessoal e eles estão em momentos de vida diferentes. Às vezes, há uns anos atrás, eu queria falar com um amigo meu sobre o Dragon Ball que tá lançando, ele estava mais preocupado com o filho dele que nasceu. Aí, assim, é legal porque você acaba encontrando pessoas novas e, como você falou, a gente é escutado, e isso é uma coisa muito boa. Às vezes a gente fica com um negócio na cabeça, você quer expressar, mas você não sabe pra quem. E esse negócio realmente de desenho animado, né, é uma tendência mesmo, né? A internet mostrou que existe muita gente que tem esse tipo de interesse. E eu acho que é uma grande mudança cultural que a gente está vivendo, né, Lucas? Porque antes, assim, você falar que você, né, você passou dos 18, dos 20, e você falar que continua gostando de desenho animado, era muito mal visto. E aí veio essa cultura nerd, muito por causa dos Vingadores, né, que fizeram muito sucesso, da Marvel. E aí as pessoas falaram assim, quer saber, tem Vingadores que eu sou fã mesmo, eu adoro filme de herói mesmo, tô nem aí. E eu gosto também de Dragon Ball Z. Não foi mais ou menos por aí, ou não? Foi por aí. Eu acho que começou a ser mais aceito desenho animado quando o pessoal viu que dá pra ganhar dinheiro com desenho animado. Que existe uma parcela do público que acontece. Antigamente, como é que funcionava? A pessoa ia pra escola, ia pra faculdade, conhecia uma mulher, tô falando caso de homem, casava, tinha filho, comprava casa, comprava carro e vivia por aí. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco. A gente estuda, vai pra faculdade, demora pra casar, depois disso a gente tem família, tal. Nesse meio tempo, o pessoal viu que tinha uma galera que tinha dinheiro, que tinha grana pra poder gastar, mas que não tinha compromisso e precisava arrumar uma forma de ganhar dinheiro através dessa galera. E aí eles começaram a ver que o mercado nerd é um mercado bom, porque quem ainda não casou, tudo gosta de consumir esse tipo de coisa. Até depois quem casou também. E isso gerou um boom mercadológico que foi muito bom. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Thundercats anos atrás. Você conhece a história do Thundercats, não conhece? Conheço. De questão de marketing, por que foi feito? Não. O que acontece? Antigamente o desenho era feito ou para um público mais novo ou para um público mais velho. E o que eles fizeram com o Thundercats? Falaram, putz, a gente dá para fazer uma coisa no meio. Algo que o público mais novo vai gostar, mas não tanto. O público mais velho vai gostar, mas não tanto. Mas quem tá nesse meio tempo vai adorar. E é um público que não tinha desenho para eles. E aí rolou o Thundercats e foi um sucesso. Até hoje é feito desenho para um público assim que tá com menos de 12, menos de 10, mas também já tá com mais que 6. E a questão da nerdice foi a mesma coisa. Vão comercializar coisa para quem pode gastar dinheiro e quem tem poder aquisitivo. Que é complicado, né? Você competir com um filme, assim,
tem muito pai que não pode assistir filme porque tem filho, tem que pagar a conta. Ou então gente mais nova porque tem que estar preocupado com estudar ou com faculdade. Aí já é um público que só trabalha e tá feliz. Eu acho que é uma mudança cultural mesmo, né? Eu acho que, assim, você pega uma pessoa de 30 anos, há 30 anos atrás, a pessoa era um adulto e mesmo, assim, ela tinha que se vestir como um adulto, tinha que usar terno, né? E hoje não existe mais tanto essa preocupação, né? As pessoas estão cada vez mais se importando menos com essa etiqueta social, né? As pessoas não ligam para o que você está vestindo. Ela liga para a sua formação, para quem que você é, o tipo de conhecimento que você tem. E isso, eu acho, permitiu muitos adultos saírem do armário, digamos assim, e falar assim, olha, legal, eu curto ainda, eu realmente gosto de desenho, eu realmente gosto desse tipo de conteúdo e tá tudo certo. E a internet também ajudou muito. Eu tava até conversando isso ontem com minha esposa. Porque, por exemplo, gente que acredita em terra plana sempre existiu. Sempre existiu. Só que hoje, o pessoal que acredita em terra plana consegue se juntar e tem mais força. Como sempre existiu gente nerd, mas que era enrustida e que não tinha com quem conversar, porque é difícil chegar, igual você falou, difícil. Tinha uma etiqueta social, aí você queria conversar com alguém, mas não tem nem como você puxar papo. E aí, você gosta do Hulk ou do Homem de Ferro, sabe? Aham. Aí hoje, como as pessoas elas expõem mais seus gostos na internet, expõem mais suas opiniões, até de forma menos criteriosa, e a gente hoje conseguiu se unir mais de fato. As pessoas têm sido mais... têm tido mais orgulho de ser quem elas são. E agora, me fala uma coisa. Uma coisa que me surpreendeu demais foi Dragon Ball Z. Eu não imaginava que ainda Dragon Ball Z tivesse tanta relevância. Eu imaginava que tinha sido uma coisa que tinha ficado lá no passado mesmo. Eu assisti Dragon Ball Z com uns 10 anos, né? Eu acho que foi o auge, assim, né? Enfim, hoje Dragon Ball Z, de todos os animes, é o mais falado nas redes sociais? Tem outros? Como é que é? Tem uma discussão sobre qual que é o anime mais popular. O que eu posso falar de Dragon Ball Z é o seguinte: Dragon Ball é o mangá símbolo do Japão. Mangá são as histórias japonesas, né? Histórias em quadrinhos japonesas. E o Japão elegeu o Dragon Ball como mangá símbolo deles. Dragon Ball gerou uma tendência e uma inspiração em várias outras obras. Se for olhar de engajamento hoje em dia, a obra que tem mais engajamento em redes sociais é Naruto. Muito porque também o público que assistia Naruto cresceu e hoje tem poder aquisitivo. Agora, Dragon Ball, com certeza, é o anime, talvez nos últimos 30, 40 anos, que mais marcou geração. Isso é porque ele conversa com todo tipo de gente. Dragon Ball fala sobre o quê? Sobre você superar seus problemas. Você ser mais forte do que ontem. Não é você ser o mais poderoso de todos, mas você vê um desafio e você querer superar aquele desafio. É o que inspira, indiferente de onde você estiver, de qual classe social você estiver. Você para numa padaria mais simples, tá passando Dragon Ball, você vê todo mundo assistindo. Você para numa academia do que o pessoal tá malhando, você vê o pessoal assistindo Dragon Ball. Porque ele fala de forma muito enraizada. O engraçado é que Dragon Ball não foi feito pra ser algo de luta. Não, foi pra ser de comédia. O criador inclusive o Akira Toriyama, que faleceu esse ano, a ideia dele era que Dragon Ball fosse algo parecido com um filme de Jack Chan. Inclusive, se existisse um live action, ele queria que o Jack Chan interpretasse o Goku. Mas aí foi algo que o mercado foi levando ele, porque foi vendo que as lutas eram legais. Tanto que o Dragon Ball sempre foi luta, sempre foi tudo, foi muito nonsense. Era o mestre Kami destruindo a lua do nada, era gente quebrando todo mundo, é um negócio meio que nunca foi... Ih, tô propaganda, bicho. Isso foi um negócio que não foi planejado. E assim, Dragon Ball é uma coisa que atiça muito curiosidade. E assim, você assistia 10 anos atrás, mas eu posso falar de coisa que você não tinha percebido, ou que você não sabia na época, por exemplo. Você lembra dos androides, do 16, 17 e 18? Sabia que eles têm um nome que nunca foi falado na série? Não. Era Lápis e Lazuli. Então assim, sabia qual é o nome dos androides? E você sabia, por exemplo, que tal personagem... Deixa eu pensar aqui numa curiosidade que agora realmente me fugiu. Tá, o Majin Buu, você lembra do Majin Buu? Lógico. Você lembra do mago que controlava o Majin Buu? Lembro. O Babidi? Sabe qual é o nome do pai do Majin Buu? O pai do Babidi? Qual? Babidi. É por causa que é o Bop de Bibidi Buu, da Cinderela. Entendi. Então você tem muita curiosidade. E o Akira Toriyama era realmente um gênio. Ele sabia como conversar, como criar. O cara
É pena que ele faleceu esse ano. Assim, eu percebo muito o que você falou, que Dragon Ball é muito diferente de Dragon Ball Z. Dragon Ball foi o primeiro, Dragon Ball Z depois veio, e Dragon Ball Z realmente é muito focado nas lutas, né? E principalmente na superação, né? Isso teve um impacto realmente muito grande em toda uma cultura, em toda uma geração. E o que eu acho interessante em todos esses animes, né? Até em Pokémon, é que a gente vê a evolução, né? Então, o Goku que vira Super Saiyajin, que vira Super Saiyajin 2, 3, né? O Pokémon, o Pikachu que evolui para Raichu, o Bulbasaur que evolui para Ivysaur, né? Ivysaur, depois... Venusaur, Então, e todas essas evoluções, elas acontecem em momento de estresse, né? Então, em um momento que você é forçado a evoluir. E eu acho isso muito interessante porque a gente tende a fugir da dor, né? E a gente não percebe muitas vezes como que o sofrimento é o que potencializa a nossa evolução. Então, muitas vezes a gente quer ser mais forte, mais capaz, só que a gente evita a dor, né? O sofrimento, o processo de estresse a todo custo, né? Então, eu acho muito interessante nessa abordagem japonesa das coisas, né? E legal que eles são realmente um pouco diferentes, né? Uma cultura diferente. Você vai ver que, por exemplo, qual que é a principal diferença entre seriados japoneses para seriados americanos? Geralmente o herói japonês ele quer fazer parte da sociedade e ele não consegue fazer parte da sociedade. Dragon Ball não tem tanto isso, mas você vê em outras obras. Por exemplo, Naruto. Naruto, já assistiu Naruto? O Naruto, ele não era aceito, ele queria ser aceito. Você vê isso em vários... Boku no Hero, que é outro que também faz muito sucesso. Ele não é o único que não tem poderes e ele quer ser aceito, ele quer pôr diversidade de heróis. Então, assim, o objetivo desses, que tem a ver com a sociedade deles eu quero fazer parte da minha sociedade e eu quero fazer diferença para ele, ajudando todo mundo. Enquanto americano, é justamente o oposto. Eu quero ser um cara totalmente diferente e eu quero ser a pessoa que vai mudar tudo. Você pega Batman, Homem de Ferro, Superman, Homem-Aranha, todos eles não querem, não é que não querem, mas eles não fazem parte da sociedade e não planejam fazer parte da sociedade. E aí o mangá, o anime, ele tem um espírito mais de coletivismo e de amizade. Que é uma coisa boa, que o ser humano, quando tá junto, por mais que às vezes a gente acha que a gente consegue fazer muito sozinho, mas quando a gente tá junto, a gente consegue ir mais longe. E eu acho que isso inspira. Eu acho que o Dragon Ball mudou uma geração toda. Ele trouxe pontos muito positivos da cultura japonesa para a cultura ocidental. E eu acho que esses animes, eles têm uma perspectiva muito mais humanizada, né? Então, assim, os heróis americanos, eles foram muito envolvidos no contexto da Guerra Fria para justamente mostrar a superioridade americana, né? Criar símbolos nacionais, né? Igual o Super-Homem, né? Que é um homem indestrutível. Então, reforçar essa ideia americana, né, da soberania americana. Já os animes japoneses, eles têm muito essa perspectiva de uma pessoa que ela pode ter poderes especiais ou não, mas que ela está regida sobre as mesmas regras, digamos assim, do processo de evolução, né? De ter que lidar com suas fraquezas, ter que evoluir, encontrar um oponente mais forte. Então é legal isso. A música, quando me perguntam quem que vence numa luta, Goku ou Superman, eu sempre falo Superman. Porque o Goku é aquele herói que, pela sua criação, ele é o herói que sempre vai superar os seus limites. O Superman é o herói que não tem limites. Dos dois, o único que tem limites para poder ser superado é o Goku, então o Superman fica em cima. Mas um negócio engraçado que a gente até falando antes, por que o pessoal acha interessante, por exemplo, você pode pensar que o Goku não vence seus vilões? O Goku é o protagonista de uma série, semi-protagonista, pelo menos a partir de certo ponto, depois do Gohan, mas o Goku não vence seus vilões. Quem venceu o Raditz, que é o irmão dele, foi o Piccolo. Quem venceu o Vegeta? Não foi ele perdeu pro Vegeta. Quem venceu do Vegeta foi o conjunto do Kuririn com Gohan e Yajirobe. Quem que venceu do Freeza? Aí foi mais ou menos o Goku, mas o Goku nem matou, então o Freeza voltou e depois foi morto pelo Trunks. Quem que matou o Cell? Foi o Gohan. Quem que matou o Majin Buu? Foi mais o Mr. Satan e o Vegeta ajudando a fazer Genkidama do que ele. Depois que o Dragon Ball... Ainda continua Z, mas o Batalha dos Deuses, do Goku não ganha. Do Freeza, Goku não ganha. Torneio do Poder, não é o Goku que ganha. Goku Black, não é o Goku que ganha. O Goku não ganha suas lutas. E mesmo assim a gente tem a ver que, pô, que foda, ele tá lutando,
se superar. E isso é muito bom. E isso tem a ver... Tem uma revista japonesa, um autor japonês, que fez uma série chamada Jojo Bizarre Adventure. O design é muito bizarro, é um dos meus preferidos. E ele escreveu um livro chamado O Livro de Araki. E ele é um cara que faz sucesso há anos no Japão. E ele falou o que o mangá tem que ter para poder fazer sucesso, para o público gostar. E uma das coisas que é falada lá é o seguinte: o herói, toda revista, todo capítulo, ele tem que ser mais forte do que o anterior. Mas ele nunca pode ser forte o suficiente para não ser superado. Então, o herói, para poder funcionar e o público continuar gostando, ele tem que ser fraco o suficiente para poder ser melhor do que ontem, mas se o público vê que ele chegou no ápice dele, o público vai parar de gostar. Que é o oposto do Superman. Eu amo Superman. É um dos meus super-heróis preferidos. E o que eu mais gosto do Superman é que ele é um herói que é invencível. E aí, e quando ele é bem escrito, que é o mais difícil hoje, eu acho que no cinema eu não conseguiria fazer isso direito ainda, mas nos quadrinhos tem muitos disso, é que ele chegou num ponto em que ele é tão forte e que ele pode fazer qualquer coisa, que o simples ato dele pode mudar a economia global. Então chega um ponto que a discussão dele deixa de ser se eu consigo dar um soco naquele cara e vira, eu devo dar um soco naquele cara? O que eu vou fazer para mudar, para poder enfrentar aquele vilão? Vai ser bom para a humanidade? Eu estou tirando a oportunidade da humanidade evoluir com os problemas dela? Tanto que o Lex Luthor também, quanto é bem escrito, é justamente isso. Ter um cara que salva a gente, que faz tudo o que a gente quer, impede a gente de melhorar como sociedade. A gente não vai construir armas melhores, a gente não vai construir defesas melhores, a gente não vai construir saúde melhor, porque as nossas maiores evoluções vieram da guerra. Então, assim, o Superman, eu amo essa discussão. Tanto que uma revista que eu fiz do Superman, quanto de uma chamada Star Superman, tem um menino ou menina, é um andrógeno, não lembro, que vai tentar tirar sua própria vida, e a história é o Superman sentado conversando com ela. Então, assim, são formas de narrativa totalmente diferentes, coisas que a gente nunca vai conseguir ver. Assim, dificilmente a gente vai conseguir ver no mainstream japonês. E assim, coisa que a gente dificilmente vai ver também no cinema, né? Porque toda vez que o Super-Homem vai pro cinema, é terrível, é horrível. O James Gunn tá fazendo... tem que fazer um personagem que ele é... Tudo que ele tem de força, ele tem de burrice. Né? Exatamente. Porque... É tipo um Power Ranger, ele destrói mais a cidade que salva. E além disso, ele não vê a coisa que é muito óbvia, porque é igual você falou, se você coloca que o conflito está do ponto de vista físico, na batalha, na força, você tem que fazer com que ele seja muito burro para que ele não consiga resolver aquele problema, né? Agora, se você coloca uma situação em que o uso da força vai envolver uma contrapartida que às vezes pode não ser interessante, você consegue amarrar o roteiro. É moral. Inclusive, eles falam que o maior poder do Batman é deixar o Superman burro. Você precisa obrigar o Superman a ficar um idiota. Mas nesse filme, Batman vs Superman, não foi nada disso que foi feito, né? Inclusive, o Zack Snyder, ele deu umas entrevistas recentemente sobre o filme, tentou reexplicar sobre o Salve Marta, que é uma coisa meio complicada para quem... E ficou bem ruim narrativamente, mas assim, ele simplesmente não entende bem dos personagens. E isso é um negócio engraçado. Passando até um pouquinho para cinema, o Zack Snyder é um cara fantástico para desenvolver narrativas. O cara fez 300, o filme 300 é fenomenal, ninguém fala mal de 300. Ele fez um outro que pouca gente gosta, mas eu amo, que é o Sucker Punch. Também eu acho fantástico o jeito que ele cria narrativa. O problema é que o que ele quer fazer sempre, tirando no caso do 300, é reinventar os personagens que são consolidados. E isso é terrível para quem já espera alguma coisa. Ou seja, ele faz um filme do Superman que não é o Superman, ele faz um filme do Batman que não é o Batman, ele faz um filme da Mulher Maravilha que não é a Mulher Maravilha. Assim, é meio complicado isso. Sempre... E ele não dá muito tempo para os personagens, né? Ele quer... Eu acho que... Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, mas ele é um produto da nossa impaciência. Porque hoje, com streaming, as pessoas assistem um filme de 5 minutos. Se elas não estão gostando, elas já pulam. Então, tem que ter uma cena muito impactante a cada, 15 minutos do filme. E ele faz um filme dessa forma, um filme lindíssimo. Eu acho impressionante a capacidade que ele tem de layoutar o filme. A fotografia do filme, de todos os filmes, né? De 300 que você citou agora, foi um filme assim que
eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa parecida no cinema, né? Assim, a gente já tiveram muitos filmes épicos, né? Mas ele criou uma linguagem mais surrealista, extremamente impactante, né? Mas até queria conversar com você, que além de anime, né? Você é um cara que... Eu acho que é o cara que mais assiste filme que eu conheço, né? E como que você vê isso? Como você vê o futuro dos filmes de heróis, dos filmes de blockbuster? Porque diminuiu o hype, né? Isso muita gente fala que é em função do excesso de produção, da falta de tempo para, né, para que os filmes tenham realmente um amadurecimento, para que o roteiro seja mais desenvolvido. Mas você vê alguma esperança para esses filmes de novo, para eles atingirem o nível de relevância que eles tiveram há, sei lá, 10 anos atrás, com a saga dos Vingadores? É legal porque eu tive até uma discussão recente sobre isso. Será que o ápice dos efeitos especiais foi em Vingadores 2019? Sabe, será que algum dia vai ter dinheiro, alguém vai querer investir tanto quanto investiram naquele filme em questão de efeitos especiais? Porque Vingadores é um negócio surreal que eles fizeram, quanto que eles gastaram, porque o retorno financeiro também era muito bom. Tem uma pesquisa recente que fala que as pessoas estão desanimadas de ir no cinema, principalmente por questão do dinheiro. O que desanima a pessoa a ir no cinema é o dinheiro. Por causa de quê? Você vai gastar, isso não só no Brasil, no mundo todo. Você vai gastar R$ 40, por exemplo, pra você ver um filme, mas vai comer, comprar pipoca, fica um evento extremamente caro. Enquanto você, um 10º dia, você vai lá e assiste um filme em casa, com um streaming, com uma boa televisão e fica quase elas por elas. Com o streaming tem uma diferença que os filmes de streaming não são tão caros quanto filmes de blockbusters. A Disney tentou investir muito do dinheiro dela para trazer o MCU para televisão. Ela falhou. Principalmente por causa da fadiga do gênero super-herói, que eu acho que vai passar. Mas eu até respondendo essa pergunta, eu acho que a gente vai para um caminho que vai continuar existindo, vai continuar tendo hype, mas vão ser coisas mais pés no chão e mais baratas de serem feitas. Porque as pessoas não querem mais ir no cinema gastar o grana que eles tinham por causa da pandemia. Eu acho péssimo que os filmes, as produtoras foquem no streaming ao invés de focar no cinema. E o que eu acho pior nisso tudo é o seguinte, o cinema é um evento, é uma coisa assim que você vai para a sala de cinema, você se envolve realmente com aquilo. Por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo aqui, a gente poderia fazer online, por exemplo, ou poderia fazer... Mas quando a gente senta nessa cadeira, então tem as luzes, as câmeras, tem todo um estúdio, toda uma ambientação, não é só a questão de visual, do áudio que a gente está vivendo, é toda uma questão de ambientação que faz com que a coisa seja especial. Quando você começou a gravar esse podcast aí, você não ficou mais tenso? Fiquei bem... Não dá aquele friozinho na barriga? Dá um friozinho. Não é diferente de pegar um celular e começar a falar? Exatamente. Então, o cinema tem isso. E o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, a gente está começando a perder aquela coisa de fazer assim, poxa, deixa eu assistir um filme e realmente se envolver com aquilo. Até porque quando você tá em casa, você mexe no celular, você mexe no tablet, você pausa o filme pra falar com alguém, você começa a assistir num dia, termina em outro dia, você não tem a grandiosidade da tela também, porque isso faz diferença. Então, assim, é ruim. E assim, por pior que, por mais... eu acho realmente o cinema extremamente importante, só que eu acho que tende a morrer, infelizmente, porque as pessoas, se você olha a história recente da humanidade, elas têm trocado cada vez mais experiências que são mais valiosas pelas experiências que são mais cômodas. Você lembra, por exemplo, dos fliperamas, né? Até hoje tem, né? Tem Hot Zone e tal. Tem uns gatos pingados. Tem uns gatos pingados. Agora, por exemplo, eu fui no Hot Zone recentemente, as máquinas de fliperama que tem lá são as que eu jogava. Uns Daytona. Os Daytona há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás. É isso mesmo. Ou seja, o mercado não investiu nesse tipo de tecnologia que é muito mais imersivo. Pô, compara você jogar um simulador de corrida, por exemplo, no videogame, com a manete, a você jogar dentro de um carro mesmo, com acelerador, com tudo, sabe, com toda aquela ambientação, não compara.
Só que esse é um mercado que ele é muito menos lucrativo. Por quê? Porque as pessoas não querem ter que sair de casa, ir num lugar que vai ter fliperama. Elas preferem, não, vou jogar no computador, no videogame mesmo. Às vezes até no celular. E agora elas estão migrando para o celular. Então, assim, isso é uma doença que... Onde que a gente vai parar com isso, né? Daqui a pouco tá todo mundo doente só passando vídeo de, né? Passando feed lá e não tendo nada de significativo, né? Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para um ponto em que todo conteúdo, videogame, filme e série vai ser tudo a mesma coisa. E eu tô falando isso de um futuro um pouco mais distante, mas não tão mais distante. E que todo conteúdo vai ser personalizado para a pessoa. Por exemplo, eu acho que cada um assiste filme, série, desenho, por algum motivo diferente. Eu, quando tô assistindo, o que eu mais gosto, quando eu tô vendo qualquer coisa, é o world building, é a construção de mundo. Eu gosto de me sentir em outro mundo. Por isso eu gosto muito de Dragon Ball, por isso eu gosto muito de Mad Max, eu amo Mad Max. Porque Vingadores também, apesar de a gente estar no nosso planeta, você sente que o fantástico pode existir, sabe? Uhum. E aí, pra mim, vai ser gerado conteúdo dinâmico de outros mundos, que você tá em outros planetas, que você tá em outras coisas. Uma outra pessoa que talvez queira sentir, sei lá, ter medo, vai ser gerado um conteúdo dinâmico em que o terror vai ser cada vez mais escalonado, baseado na reação da experiência. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para isso e consequentemente, você depender de máquina de inteligência artificial para isso poder acontecer. Eu acho isso assustador. É mais ou menos assim, você pega a Big Data para identificar quanto tempo você está ouvindo alguma coisa, e aí a inteligência artificial já identifica o que você gostou mais, quando você aumentou a música, e já produz, às vezes em tempo real. Às vezes, imagina, por exemplo, a inteligência artificial tá produzindo a música enquanto a pessoa está ouvindo. Ou um filme, da mesma forma, né? O filme vai acontecendo e à medida que a pessoa vai assistindo o filme, com base nas reações, né? Vai ter uma câmera lá vendo a reação da pessoa e ela vai produzindo de acordo com a reação das pessoas. É bizarro isso, né? Ao mesmo tempo, tem boas vantagens, por exemplo, eu digo, às vezes as pessoas precisam de mais entretenimento. Tem um estudo, eu não sei se se já decaiu, que fala que todas as pessoas têm o mesmo nível de felicidade, mesmo aquelas pessoas que estão em níveis extremos de pobreza. Uhum. Que o tanto que a gente tem gera de serotonina, endorfina, não sei, ele acaba sendo o mesmo, independente do que você tem. A busca por querer algo que geralmente te faz querer ser feliz, que faz conseguir conquistar alguma coisa, ainda falando um pouco de Dragon Ball também, te dá satisfação de felicidade. E quando você perde isso, e você vai ter tudo entregue de forma mastigada, é um negócio que é perigoso. E assim, é engraçado, porque eu escutei no outro podcast que você fez, não sei qual vai ser a timeline disso, você fala de uma ideia de filme que você teve, que é o cara que tinha tudo, e assim, eu fiz há 10 anos, mais que isso, há 15 anos atrás, em uma das faculdades que eu fiz, de jogos, um texto, um artigo sobre isso, sobre como que a gente está indo para esse lado de você ter, a palavra me fugiu também, gatilhos tudo ser da forma como você quer, o jogo ser da forma que você quer, e quanto ser perigoso para diversão. Tem um livro que chama Teoria da Diversão, que é fantástico, assim, eu acho que talvez seja até outra conversa, que, assim, as coisas vão deixar de ser divertidas. E isso é muito ruim, porque diversão é importante para qualquer coisa. Ou então as coisas vão ficar extremamente banalizadas e você... Eu acho que a gente está vivendo um processo assim que ele é crucial. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa assim... A gente viu a evolução da tecnologia, né, muito na nossa história, na história recente da humanidade. Nunca teve um processo de transformação tão grande. Só que nada é parecido com a inteligência artificial, né? Porque até então o que a gente viu foram ferramentas e não uma coisa que fizesse tudo. Até então, a inteligência artificial continua sendo uma ferramenta, né? Ela não faz nada sozinha. Ela não... Então, a gente vai ver, mas eu acho que eu acho que isso aí vai ser amplamente debatido e
eu não sei, eu não consigo imaginar o ser humano se autodestruindo dessa forma, né? Porque eu fico pensando o seguinte, pensa bem a carga de endorfina que você tem quando você ouve uma música que você ama pela primeira vez, que ela toca lá no fundo do seu coração. Você quer ouvir ela 10 vezes. Agora, imagina a inteligência artificial junto ao Big Data sendo capaz de fazer isso a todo momento. Isso leva à loucura. A pessoa vai ficar, nossa, agora veio outra, e ela vai ficar eternamente envolvida nesse ciclo, né? Então, eu acho extremamente destrutivo. Inclusive, é um dos morais do filme Up. Agora, voltando a falar sobre filmes de heróis, eu gosto muito mais de quando o filme é desenvolvido numa perspectiva assim. A pessoa é uma pessoa comum, né? Que ela poderia existir, mais ou menos igual o Batman, né? E ela tem um trauma e aí você vai vendo ela, né, se resolvendo se transformar em um herói e pegando de tudo que existe de fato, ou dá aquela sensação de que isso poderia acontecer, embora fosse pouquíssimo provável, né? Em que você é levado a essa descrença de realidade é construída progressivamente, né? Então, os filmes de heróis, eles conseguiram angariar o público adulto nesse formato. O primeiro filme de herói que teve de Homem-Aranha, do Homem-Aranha, né? Que foi não sei se foi o primeiro, assim, mas dessa nova geração, assim, que realmente foi um sucesso absurdo, foi muito nessa perspectiva. Foi. O adolescente nerd que todo mundo zoava, rejeitado, que toma uma picada, e aí como, né, tem poderes super especiais e como que ele reage a tudo isso. E aí depois veio Batman Begins, pra mim, a melhor trilogia de heróis da história, né? E aí, beleza. E aí depois teve o Homem de Ferro, que foi nessa mesma perspectiva. O bilionário que é sequestrado, que é gênio e que faz uma armadura e que consegue sair de lá e tal. Então a gente estava sempre muito preso à realidade, né? Era aquela coisa de que, e se isso acontecesse, né? E a gente foi cada vez mais escalando os poderes, né? A níveis imaginários, a níveis quânticos, interplanetários. E eu acho que isso desconectou profundamente ao público geral, né? Dessas histórias. Você acha que existe um caminho de volta a isso ou a gente vai continuar vendo esses filmes extremamente fantasiosos daqui pra frente? A Marvel fez um selo que é o Spotlight, que são selos mais pés no chão. A proposta da Marvel agora é justamente fazer filmes que separar o filme espacial, que temos mais poderzinhos, com o pessoal que tá mais lá. Tanto que agora a gente vai ter o Demolidor Born Again, que vai ser mais pé no chão. Vai ter um seriado novo do Magnum, que é um herói muito legal, Wonder Man em inglês, que apesar de ter superpoderes também vai ser pé no chão. Então, assim, a Marvel acredita que esse é um caminho para ela. Em contrapartida, a gente tem o James Gunn, que é um novo chefão da DC. O James Gunn, eu acredito muito nele, eu gosto muito do trabalho dele. Ele fez Guardiões da Galáxia, que para mim é um dos filmes mais legais e divertidos de assistir. E ele fez um seriado, você assistiu o Pacificador? Assisti. Você gostou? Gostei. Sim, e o Pacificador é nessa pegada, é mais pé no chão também. Tipo, é um cara que foi moldado a vida toda pra acreditar que a política é de um jeito e aí ele foi... Assim, é muito legal. E assim, o James Gunn também tá com essa proposta de fazer mais coisa pé no chão e também coisa mais espacial. A ideia agora é eles tentarem atacar das duas linhas de frente. É até engraçado você ter falado isso, porque acho que não lembro se foi ontem ou foi anteontem. O CEO da Disney, foi o CEO da Disney, ele falou que ele pretende agora separar os tipos de selo da Marvel, dos pés no chão, dos especiais, da animação, para a pessoa poder saber o que a pessoa vai poder acompanhar, o que a pessoa quer acompanhar. Se você quer acompanhar só as coisas pé no chão, então você vai ver só tal selo e tal selo. Se você quer acompanhar coisa especial, tal selo e tal selo. Se você quiser ver tudo, tal selo. É a melhor coisa, porque amarrar tudo tava impossível, né? E ele até falou isso na entrevista, que ele falou que as pessoas, eles estavam com medo de... Não estavam assistindo os filmes, estavam com medo de ter perdido alguma coisa, e isso acaba não levando as pessoas no cinema. Apesar que eu acho que o problema na Marvel foi outra coisa. Qual que você acha que foi o problema na Marvel? Na verdade, junção de duas coisas. A primeira coisa foi o seguinte,
primeira fase da Marvel era sobre as Joias do Infinito. A segunda fase da Marvel também, a terceira também, e aí culminou com o Endgame, que foi um filme que, putz, é assim, não estou falando que ele que é cinema, igual o Scorsese fala, sabe? Mas é um filme que tem um valor gigantesco, agradou massa, as pessoas brigaram na sala de cinema, que não queriam levar spoiler, porque não queria gente conversando. O tanto que Vingadores fez bem pro cinema é sem noção. Tanto que esse tanto conversa blockbuster para cinema é um negócio fantástico. Por causa de blockbuster que as pessoas vão no cinema hoje em dia, eu acho. E aí chegou um momento em que a Marvel precisava reestruturar. Não é mais não tem mais as joias. A gente está com o universo meio jogado. E a gente precisava criar uma linha narrativa. Eu imagino que a Marvel tinha planejado deixar um tempo sem filme, depois ter uma entrada triunfal de novo e chamando o pessoal para poder voltar a assistir. Olha, não morreu, a gente está aqui e criando linhas narrativas diferentes. Só que veio a pandemia. E, obrigatoriamente, ela teve que ficar sem filme mesmo, igual todo mundo ficou sem filme. Então, essa estratégia que a Marvel estava tendo de dar um respiro, morreu porque tudo deu um respiro. Enquanto a Marvel voltou, as pessoas voltaram com a percepção de 2019 e não era a mesma pegada. E assim, você vai pegar filmes do Homem de Ferro, ele faturou, acho que $400 milhões só, o Homem de Ferro 1. E assim, claro que tem a questão de conversão, porque o filme de 2008 e tudo mais, mas assim, você pegar os filmes de hoje, da Marvel, é mais ou menos isso também. Mas o investimento foi bem menor também, né? Então, assim, o que eu vejo que é diferente é o seguinte, Homem de Ferro 1 faturou 400 milhões, mas ele construiu um hype para que o 2, o 3, os Vingadores fossem o que eles, né, foram. Então, por exemplo, Batman Begins também não teve, eu acho que o Cavaleiro das Trevas passou $1 bilhão, né, de dólares, se eu não me engano foi isso. Mas a contribuição histórica que esses filmes tiveram é muito maior do que alguns filmes que também fizeram quase $1 bilhão e que, né? Aí tem questão, nós Homem de Ferro em 2008. 2008 também teve outro filme da Marvel. Qual que foi? Incrível Hulk. Ninguém lembra. Horrível. E assim, depois teve o filme do Thor, que execrável também, ruim pra caramba. O filme do Capitão América legalzinho, mas assim, sabe? Tipo, a Marvel sempre teve esses fracassos. Só que hoje, aí ela entrou num hype por causa da Guerra do Infinito, que o pessoal foi vendo sucesso. E aí, como acabou isso, eles voltaram atrás, porque eles estão reconstruindo tudo. Eu acho que eles têm que construir realmente uma identificação novamente com o público. Né? Então, Homem de Ferro, ele teve isso. Teve muito aquela coisa, nossa, que legal, que diferente. Porque qual que foi a sacada de Homem de Ferro? Não é um personagem perfeito, né? O Tony Stark, ele como um anti-herói. Que ele não faz questão de agradar todo mundo, que ele é um playboy mesmo, que ele é mulherengo mesmo, e que ele, né, tem suas questões. E a Marvel, depois, ela foi muito por politicamente correto. Até porque antes não era o Universal que estava fazendo os filmes. E acontece isso muito com qualquer empresa, né? A pessoa nasce com um nicho, né? Ela fala assim, olha, eu sou assim e... gostem ou não gostem, eu sou assim. E ela constrói um nicho. Aí ela vai ficando, né, vai crescendo. Aí ela fica gigante, aí ela tem que abraçar todos os nichos. E aí ela tem que fazer a coisa do politicamente correto. E aí ela perde a base dela, porque fala assim, pô, isso aqui tá muito água com açúcar. Eles têm medo. Por exemplo, o Homem de Ferro é meu herói preferido desde criança. Pouca gente fala isso, mas no filme eu já amava o Homem de Ferro. Por causa desse... Eu não gostava do Homem de Ferro. Só por causa do filme que eu passei a gostar. Tem uma história que o homem chama demônio da garrafa. Que é o Homem de Ferro lutando contra o alcoolismo dele. Não é um grande vilão enfrentando. É o Homem de Ferro. E até hoje nos quadrinhos isso continua repercutindo. O Homem de Ferro é um personagem alcoólatra. Ele foi tentar salvar uma galera, ele tava bêbado e causou mais destruição do que ele devia causar. Meio que a história deixa entender que ele matou pessoas sem querer por causa que ele tava bêbado. Porque ele tava muito problema na vida, bebeu demais, pegou a armadura e fez cagada. A Disney nunca vai falar sobre esse tipo de coisa, mas vai fazer o Homem de Ferro mijando na armadura, porque ele falou, tô bêbado e fez na armadura. Mas isso é um tipo de discussão fantástica. Tipo, porra, olha esse super-herói, ele tem tantos medos que ele fez uma válvula de escape. É um tipo de discussão que seria fantástico. A Disney, ela tem essa característica, né, de destruir as coisas. O Steve Jobs, quando ele foi vender a Pixar pra Disney, como é que é o nome do CEO da Disney? Esqueci. Bob Iger. Bob Iger. Chegou pra ele e falou assim, me fala por que você não quer vender a Pixar pra Disney.
eu tenho... Aí ele falou, eu tenho trocentos motivos, mas o principal deles é que vocês vão destruir a Pixar, né? Por que que ele falou isso? Porque a Pixar, eles têm lá um processo extremamente elaborado de construção de filme, né? De desenvolver histórias realmente cativantes, sair do óbvio. E a Disney, o que ela faz é justamente o contrário disso. É colocar as histórias dentro de uma linha de produção de forma que ela respeite ao máximo o status quo, né? Negócio. E então, assim, é um negócio, exatamente. E aí, a Disney hoje, ela tenta se passar muito por uma empresa que respeita a pluralidade, que defende... Eu escuto muito isso com meus seguidores. Tem uma coisa que eu brigo com meus seguidores quanto a isso, que eu já fiz mais de conteúdo sobre isso. Muita gente fala o seguinte: a Disney é uma empresa que quer passar valores, ela faz filmes para passar valores que não são os nossos valores. Muita gente fala isso na internet. E eu falo que não. A Disney, ela é uma empresa extremamente capitalista. A Disney faz filmes só por um motivo. É que quer dinheiro. Ela usa certas pautas, que são pautas que eu acho importantes, tem que ser conversadas, tem que ser polarizadas, mas ela usa essas pautas para de quê? Ela usa essas pautas para poder gerar dinheiro. Exatamente isso. Então, e nisso ela vai destruindo muito dessas obras, não porque o pessoal fala, isso é lacração, né? O problema não é a questão de ser lacração, de ter o protagonista, uma protagonista mulher, ou eventualmente um protagonista que seja gay, isso aí não tem nada a ver. O problema é a falta de alma que tem no negócio, sabe? É igual a gente falou aqui, né? O Homem de Ferro deu certo porque ele é autêntico. Ele é o bilionário playboy, beleza, isso vai agradar todo mundo? Não. Agora, tem problema a Disney vir com uma personagem que sei lá, que ela eu ia usar sapatão, ia ficar mal. Ela Lésbica. é uma personagem lésbica, não tem problema nenhum, desde que seja autêntico e que seja tipo assim, olha, eu não tô fazendo isso para agradar todo mundo, mas é o que a personagem que de certa forma, porque, olha, o que é autêntico engaja. O que não é autêntico não engaja, não tem jeito. Eu não lembro qual filme que foi, acho que foi um filme da Marvel, inclusive. Eu não lembro se foi da Marvel ou da DC, mas eles foram fazer um filme sobre um super-herói negro. E aí o ator foi gravar, ele falou assim, pô, eu sou um negro, vim gravar um filme de super-herói negro, mas toda a produção é branca. Então assim, o que eles estão querendo, sabe? Tipo, eles querem parecer que estão fazendo uma coisa pra uma pessoa negra, para as pessoas negras assistirem, ou estão querendo fazer realmente uma coisa diferente. Porque se eles querem trazer pluralidade, eles deveriam contratar um diretor negro, que ele sabe o que o pessoal... As pessoas sim. Um roteirista negro, mas não, é assim, Agora, Pantera Negra é um filme que eu adorei, porque ele vai nessa questão da autenticidade demais, né? Você fala um monte de criação de mundo, né? Tá, aquela coisa, e se tivesse uma África super desenvolvida, né? E todo uma estrutura social e um herói dessa sociedade, né? Um afrofuturismo. E ninguém dá pra culpar que eles não querem se relacionar com o resto da humanidade. E assim, você vê muita autenticidade no filme. Até o sotaque, é até difícil entender o filme, né? Porque o sotaque é extremamente forte. Então, assim, a criação de mundo, as raízes, as referências, todas elas africanas, tal, tudo. Então, as pessoas, na verdade, elas ficam muito na casca dessa discussão de racismo, de homofobia, mas só que a questão não é sobre o super-homem agora vai ser preto, né? O super-homem agora vai ser gay, agora o super-homem vai ser negro. Não, o super-homem agora... A questão não é agora, o super-homem vai ser negro, o Batman vai ser gay, né? Eu acho que isso não favorece a causa, que é extremamente legítima. A gente cresceu num mundo extremamente machista, homofóbico, preconceituoso. A gente viveu isso na pele, né? Como criança e tal. E é muito legal que as pessoas se posicionaram e falaram assim, olha, calma aí, não dá mais. A gente não aceita isso mais. Só que tem esse movimento de rechaçar, esse movimento de
fazer as coisas sem o devido cuidado, sem a devida autenticidade, ele só enfraquece o movimento. E tem outra parte também que é meio delicado, sabe por quê? Eu, bem, eu não faço parte da maior parte dessas minorias. Eu não sou branco, mas assim, eu sou um homem alto de, assim, pelo padrão brasileiro eu tenho pele clara, pelo padrão brasileiro não que eu tenha, assim, eu tô vamos falar assim, numa bolha que o pessoal considera, e de fato é mais privilegiado, porque eu vejo gente diferente fazendo conteúdo na internet e eles são bem rechaçados por motivo idiota. Eu falo uma besteira, mas o pessoal me escuta porque eu tenho voz grossa, sei lá, e eu vejo uma outra menina escrevendo, falando uma coisa que faz mais sentido do que eu falei, mas o pessoal começa a criticar ela porque ela usa maquiagem errada, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu quero fazer a minha parte e tentar ajudar. Por exemplo, teve um desenho que foi, inclusive, o desenho que eu mais falei esse mês, foi X-Men 97. Fantástico, bom pra cá. Você assistiu? Assisti, assim, eu comecei a assistir, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser cancelado. Eu não gostei tanto. Eu não gostei porque, assim, tipo, você vê um desenho, na época quando eu era criança, eu gostava, mas Assistiu até quando? comecei a assistir o primeiro capítulo, eu não gostei e já parei. Eu acho que eu não gostei, principalmente porque estava tão hypado, que as pessoas falam tão bem que eu já fui assistindo esperando que ia ser uma coisa de outro mundo. Mas eu acho que é coisa de outro mundo. Assiste pelo menos até o episódio 5. Tá. Se não quiser ter essa paciência, assiste o 1 e o 2. Aham. Até o discurso do Magneto na ONU, porque é muito legal o que eles falam, o jeito que eles falam. O Demaio, que foi o criador, tem, assim, é fantástico, assim, dá pra falar 1 milhão de tempo sobre ele. Mas, assim, o problema é que teve os personagens foram criticados, os dois personagens do X-Men foram criticados, que foi a Tempestade, a Vampira e o Gambit. A Vampira foi criticada porque eles deixaram a personagem com menos curvas. Nos anos 90 era, tipo, Pamela Anderson, sabe? Aham. E agora deixou ela mais magra, que eu acho que faz todo sentido pelo momento que a gente vive. Ele também, assim, convenhamos, um supermodelo de colã enfrentando um crime meio estranho, sabe? E o outro foi o Gambit, porque como você passa nos anos 90, ele se veste meio que parecendo um ácido do rock and roll dos anos 80, dos anos 90, e assim, mostra barriga com tanquinho, todo o pessoal começa a falar, o personagem não é mais hétero. Aí vocês teve uma crítica. Eu fiz um vídeo que meu objetivo era falar assim, O gente. personagem, o Gambit não é hétero, Não, mas... não, o Gambit é hétero, pra caramba, inclusive, assim. Tipo, essa é uma coisa que o Gambit é hétero, tanto que... Mas assim, o pessoal começou a falar pela roupa que ele veste, que não tem nada a ver, era um padrão de roupa na época e tudo, sabe? Tipo, e eu tô tendo muito cuidado de falar as coisas aqui tudo, porque eu fui muito criticado, porque eu fiz um vídeo falando assim, galera, pelo amor de Deus, o que eu queria falar no meu vídeo era o seguinte, você acha que o Gambit fez uma coisa muito foda na série, muito foda mesmo, inclusive eu não vou nem falar pra você, que é bom você assistir. Quis dizer era o seguinte, você acha que o Gambit é gay, por causa do jeito que ele se veste, olha como que ele é foda, então você tem que começar a falar que os caras gays são foda. Se você é homofóbico, você não acha eles foda, então admite que você acha um personagem gay foda, porque ele é foda pra caramba. Se você acha que... Sabe, eu tô até com medo de continuar falando isso, porque assim, eu quis fazer eu quis furar minha bolha e quis passar uma mensagem legal, sabe? Só que eu comecei a ser criticado, porque eu fui machista, pelo menos falo. E eu era justamente o contrário, assim, e eu, como eu não participo dessas minorias, não sou dessas minorias, eu falando e tentando ajudar sobre isso, sabe, da minha forma, eu vi como uma coisa positiva, sabe? E às vezes eu posso ter sido ignorante, eu não tô tirando o fato que eu fui ignorante, sabe? Mas em vez de tentar conversar comigo, explicar e, sabe? Tipo, porque o que eu quis fazer, quis tentar ajudar de alguma forma, sabe? Tipo, eu não quero... Eu entendi. Você foi acusado de não ter lugar de fala, né? Não, eu fui acusado de ser preconceituoso. Aham. E eu queria, na verdade, era falar pro pessoal não ser preconceituoso. Aham. Mas aí, quando o pessoal me ataca por causa disso, eles inimigam pessoas que são foda. Eu comecei a fazer meus conteúdos por causa de um propósito, né? Eu comecei o primeiro filme que eu fiz, um vídeo, foi A Baleia. E eu fiz esse filme porque eu achei extremamente bonito, tocante. Ele fala muito sobre o que a gente está falando agora, das pessoas que julgam os outros, né, dos haters, principalmente, sabe? E eu percebi que muita gente não tinha entendido o filme. Muita gente, muito inteligente, inclusive, que eu observo que as pessoas estão cada vez mais... Por exemplo, uma pessoa que eu vi que não tinha entendido nada do filme era uma pessoa que passou na Federal em Medicina, ou seja, ela é extremamente inteligente, mas
aquela inteligência funcional, né? As pessoas estão cada vez... essa inteligência, essa capacidade sensível, né, de empatia, cada vez mais falta nas pessoas, principalmente nas mais novas. Então, eu comecei a fazer o meu conteúdo por causa disso, né? Para tentar sensibilizar as pessoas, para tentar mostrar a beleza que está por trás dos filmes. E eu acho que quando a gente tem um objetivo claro, a gente não pode se deixar levar pela opinião das outras pessoas. Até porque a gente tem um compromisso com a gente mesmo, né? A gente vai ser mal interpretado, e isso vai acontecer, inevitavelmente. Mas quando você está em paz consigo mesmo, eu acho que tá tudo certo. O que a gente não pode querer é tentar ser um personagem, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma opinião e que eu falo assim, nossa, se eu falar isso aqui, eu vou ser taxado de tal coisa, né? E aí eu fico pensando, será que eu falo, será que eu não falo, né? E assim, eu opto por falar, né? Porque aquela coisa, os ventos mudam, né? Hoje a gente está vivendo uma tendência, amanhã a gente está, né, vivendo outra tendência, e a gente vai ser julgado, né? Daqui 10 anos vai ter gente que vai pegar o que você falou, olha, tá vendo o que a pessoa falou? Né? Então, assim, eu acho importante a gente fazer as coisas com propósito. Isso de fato é. Sim, é ruim isso, sabe? Tipo, as pessoas, igual você falou, as pessoas medem com réguas diferentes, é complicado. Se expor é um negócio delicado. Geralmente, a gente, até voltando ao que a gente começou a conversar, a gente cria conteúdo muito para poder se expressar, para poder falar com os outros. O problema é que quando a gente se expõe fazendo isso, a gente vira um alvo grande de muita coisa que, sabe, não é. Por exemplo, política. Muita gente, ainda mais que tinha uma época que eu tava muito hype de Dragon Ball, ano passado, começo do ano passado, inclusive, muita gente me pergunta de política. E aí, você votou Lula ou Bolsonaro? E a resposta que sempre dá é o seguinte, sempre dá pra pessoa o seguinte, cara, por que você quer saber quem um cara que fala de Dragon Ball votou? Saber qual que é a relevância disso pra qualquer coisa. Agora, Lucas, pra gente fechar aqui, eu queria que você falasse, vou te pegar de surpresa, os 5 melhores filmes que você viu na vida, sem refletir muito. O top 3 eu sei tranquilamente. Os outros 2, deixa eu pensar, meu Deus do céu, sem pensar muito. 5, Todos os Santos de New Jersey. Poderoso Chefão 2. Agora top 3, hein? Em terceiro lugar, no top 3, está Toy Story 1. O segundo lugar do top 3 está Toy Story 2. E o primeiro lugar do top 3 está Toy Story 3. Eu amo Toy Story. Eu acho que o homem gosta de Toy Story. E os melhores animes, os 3 melhores animes de todos os tempos. Filme ou série? Filme ou série, você que escolhe. Tá. Em primeiro lugar, eu vou falar Dragon Ball, porque é muito significativo pra minha vida. Eu acho que é muito bom. Tá, mas Super... Z. Porque Dragon Ball foi o anime que me fez começar a fazer amigo. E isso pra mim sempre vai ser um negócio bom. Eu não tinha muito amigo na escola. Comecei a gostar de Dragon Ball Z, isso foi atraindo gente. Então, assim, Dragon Ball é muito, muito especial pra mim por causa disso. Então, sempre vai ter. Yu Yu Hakusho. O Gundam, série clássica de 79, eu acho. Eram 3, mas pode vir. Era 3? Então, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z e... Tá, vai Gundam. Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z e Gundam. O meu é Yu Yu Hakusho. É bom demais. E o Togashi é um puta de escritor. Lucas, muito obrigado. Obrigado por ter me incentivado tanto aí a produzir conteúdo, me ajudar na produção de conteúdo, passando dica, né, me estimulando quando eu dou uma cansada. E é isso aí. Obrigado. Que isso, e assim, uma coisa que eu sempre falo, sempre vou falar, porque foi o que falaram pra mim quando eu comecei a criar conteúdo. Tipo, um youtuber grande falou isso comigo, outros youtubers grandes continuaram falando isso comigo, que é o seguinte: criar conteúdo é simplesmente você fazer. Quanto mais você fizer, mais você vai conseguir alcançar não só números, mas você vai conseguir se expressar melhor. Isso, e criar conteúdo ajuda a gente, não sei quanto você, mas me ajuda muito a melhorar a forma como me expresso na vida real. Eu percebi isso também, aconteceu muito comigo. Lucas, obrigado. Que isso, eu agradeço.